E aí, senhores, TH aqui, vamos à questão de número 4 da UERJ 2024, exame específico. Bom, senhores, primeiro, eu poderia estar pedindo qualquer coisa aqui, mas eu peço para você se inscrever aí. Vamos ao enunciado. O gluconato de zinco, que está presente em alguns suplementos alimentares, possui a seguinte fórmula estrutural. Tá aqui bonitinho. 0,5 ml da solução aquosa dessa substância contendo 2 mg de zinco 2+, o íon zinco. Primeiro comando, senhores. Nomeie a função orgânica a qual pertence o gluconato de zinco. Em seguida, calcule o número de isômeros ópticos ativos do íon gluconato e determine a concentração de zinco 2+, em mol por litro na solução. Então a gente tem 3 comandos aqui. O primeiro, nomear a função. Segundo, número de isômeros ópticos e, por fim, a concentração desse íon zinco em mol por litro ali. Beleza? Então, vamos lá. Qual a função aqui, senhores? Aqui você pode até ter um pouquinho de... Pô, caraca, me pegou aqui, tava com dúvida. Por quê? Se você for ver, a gente tem algumas funções aqui. A gente tem uma hidroxila, né? Várias hidroxilas, na verdade, ligados a carbonos saturados. Então, por exemplo, aqui, mas seria qualquer hidroxila, peguei a função álcool, beleza? Só que eu tenho isso daqui também, ó. CO e O com menos ali. Eu tenho um íon ali pensando. Cara, isso daqui é um derivado de ácido carboxílico. Lembra que ácido carboxílico, eu tenho aqui, ó, a carbonila. Nossa, ficou horrível, né, senhores? Pô, tem que fazer mais bonitinho para vocês. Eu tenho a carboxila ali. Isso daqui, para se transformar nesse íon, vamos dizer assim, se converter, esse hidrogênio aqui sai, né, é ionizado, e aí ele forma esse íon. Cara, então, eu tenho que pensar dessa maneira. Não é a função álcool. Olha o nome. Gluconato de zinco. Não é, sei lá, gluconol. Tá ligado? Não é um álcool. É gluconato. Essa terminação ato a gente tem para duas funções. Para éster, né? Lembra aí do éster, que também não deixa de ser um derivado de ácido, às vezes a gente até fala, que é quando tem essa carboxila, digamos assim, só que nesse O, que seria a hidroxila, está ligado do outro carbono. Só que aqui, senhores, eu tenho essa estrutura ligado a um metal. Isso aqui é um metal, lembra? Então, senhores, isso daqui se deu, né, se formou como? Eu tinha o ácido carboxílico e reagiu com uma base. No caso, uma base de zinco, tá? O hidróxido de zinco. Nesse caso, pelo nome ou pela essa formação aí de ligação iônica, a gente pode falar que a função é sal orgânico ou sal, que é a mesma coisa, né? Sal de ácido carboxílico. Eu tinha um ácido carboxílico ali, né? Ele foi derivado de um ácido carboxílico. Então, tá aí, beleza? Então, poderia ter uma dúvida ali, porque eu tenho álcool ali, mas a função principal é essa. Lembra, a gente vê várias funções, mas a função ácido carboxílico é a principal, seguida de algumas outras. Não vou citar aqui, que quase a gente não vê isso, tá? Só quando, por exemplo, nomenclatura de aminoácidos, a gente pega lá, ácido não sei que aminoóico. Então a gente tem isso. Ou eu tenho um álcool ali, uma hidroxila, e tenho ácido também. A gente trata a hidroxila como uma ramificação para o nome, e o ácido pega como nomenclatura principal, beleza? Mas a gente vê mais separado, então a gente pensa numa função aqui. Beleza? A gente fez o primeiro comando. Qual o segundo? Ele quer o número, botar da cor. Ele quer, senhores, o número de isômeros opticamente ativos. Isômeros opticamente ativos. Beleza? Isso que ele quer. Para sabermos isso, a gente tem uma fórmula, que é o quê?
o número de isômeros opticamente ativos é 2 elevado a n, onde n é o quê? Esse n é o número de carbonos assimétricos, ou, comumente a gente fala, né, carbonos quirais, beleza? Então a gente tem que ver quantos carbonos assimétricos a gente tem aqui. Lembrando, carbonos assimétricos são carbonos, né, são átomos de carbono, melhor dizendo, que têm 4 ligantes diferentes. Então, o primeiro ponto para ser um átomo de carbono assimétrico é um carbono saturado. Então, a gente poderia até eliminar esse aqui, ó. A gente não precisa nem verificar ele, mas a gente vai ter que ver todos os outros. Esse carbono aqui, ele tem 2 hidrogênios ligados a ele. Então, já não é um carbono assimétrico. Agora, esse daqui, ó, tem hidrogênio aqui. Vou botar logo nos outros para a gente ganhar tempo. Olha aqui. Esse carbono aqui, por exemplo, ele tem esse ligante aqui, ele tem OH, tem todo esse cara daí e tem hidrogênio. Então, ele sim, senhores, é um carbono assimétrico, ok? Ele é um carbono assimétrico. Vou botar aqui um asterisco para gravar ele aqui. Os outros também, tá, senhores? Mesma coisa, tá? Se a gente for verificar, eu tenho esses 4 aqui com 4 ligantes diferentes, beleza? Então a gente tem quantos? Nesse composto, 4 átomos de carbono assimétrico, ok? Então, senhores, como é que fica? Deixa eu subir só um pouquinho aqui. Então, a quantidade de isômeros opticamente ativos é 2 elevado a 4, que dá 16 isômeros opticamente ativos. Acabou o segundo comando. Vamos ao terceiro e último, que é o que vai ter cálculo, então vai dar um pouquinho de trabalho, mas vamos lá. Senhores, ele fala aqui, ó, que num volume de 0,5 ml, eu tenho a quantidade em massa de zinco 2+, igual a 2 miligramas. E ele quer saber a concentração em mol por litro. Show de bola? Então, senhores, é uma questão que a gente pode jogar na fórmula, pode jogar numa regra de 3, eu vou fazer pela fórmula para a gente seguir logo. A gente pode até usar duas fórmulas, tá? Eu vou usar uma que é derivada dessa primeira, porque assim, a gente tem uma fórmula mais completa que é derivada de duas outras, beleza? Eu vou usar ela e vou falar por quê, tá? Bom, a gente quer saber a concentração em mol por litro. Ele te dá massa e te dá volume. Beleza. Eu quero saber mol por litro. Então a gente tem que transformar esse volume em litros. E tá vendo que a massa em miligramas não é mol. Então, senhor, a gente vai ter que trabalhar com a massa molar. Se a gente for ver na tabela, a massa molar do zinco é 65,5 gramas. Tá? É a tabela que está dando aqui nas últimas folhas da prova. Beleza, senhores, a gente tem aqui, ó, miligrama e grama. Então a gente também tem que transformar esse miligrama para grama. Como é que a gente faz isso? A gente pode usar, ó, isso daqui, 0,5. Como eu quero transformar para litro, e 1 litro são 1000 ml, posso deixar assim, ó, menos 3 litros. Da mesma maneira que grama são 1000 miligramas, posso botar assim, ó. Vai ficar mais fácil na hora do cálculo, tá, senhores? Então a gente tem volume em litros, massa em gramas e a massa molar. Por que eu estou falando da massa molar? A gente tem essa fórmula aqui, ó. A concentração em mol por litro vai ser massa sobre massa molar vezes o volume. Essa aqui é derivada dessas duas aqui, ó. Vou botar aqui. A concentração em mol por litro é mol por litro, então é o número de mols por volume. Só que o número de mols, vou botar assim, ó, o número de mols é massa sobre massa molar. Então eu jogo esse N aqui, eu substituo esse N por M sobre MM. Por isso que está aqui, ó. Isso daqui é o nosso N, tá ligado? Então, para a gente usar uma fórmula só e não ter que, tipo, fazer isso aqui para depois fazer isso, eu uso só aquela fórmula. Mas, senhores, vocês que sabem, tá?
sem problema, estou aqui para ajudar e não atrapalhar. Então, senhores, vamos substituir aqui, ó. Concentração mol por litro vai ser quanto? Qual é a massa? 2 vezes 10 a menos 3. Show? Massa molar, 65,5. E o volume? 0,5 vezes 10 a menos 3. Puxar um pouquinho aqui, beleza. A gente já pode cortar aqui, ó, 10 a menos 3 com 10 a menos 3, tá? Por isso que eu deixei dessa forma. E, senhores, infelizmente, não é algo tão simples de resolver, mas, cara, é o jeito, tá? Então vai ficar assim, ó, 2 sobre 65,5 vezes 0,5. A gente pode pensar aqui, ó, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2, né? Você multiplica por meio, mesma coisa. Mas, cara, vai te dar esse trabalho da mesma forma. Pode ser que a banca aceite numa forma fracionada. Pode ser, mas depende muito da banca, sei lá, do humor do cara que está corrigindo, né? Então, senhores, a gente tem como resultado 0,06 mol por litro. Vocês poderiam até aproximar aqui, ó, 65,5, aproxima para 65, no máximo aí, só para vocês começarem a pensar no resultado, aproxima para 60. 60 vezes 0,5 daria 30. Pô, 2 dividido por 30, já dá para eu começar a pensar em alguma coisa. Só que, cara, na hora da prova é rápido, então, felizmente tem que ser isso, senhores. Então, assim, não é de lá uma questão difícil, o que se torna difícil é esses cálculos. Que, pô, a fórmula aqui, vocês veem isso aqui, na hora da prova pode esquecer? Pode, mas é uma fórmula até conhecida, tranquila, mas o cálculo é chatinho, tá? Nessa prova os cálculos foram chatos, não tinha uma proporção tanto nelas, que torna difícil. Beleza, senhores? Mas é isso. Então a gente viu a concentração, vou botar aqui, né, do zinco 2+, então, de zinco 2+, né, do íon zinco, eu tenho a quantidade de isômeros opticamente ativos e a função aqui. Beleza, senhores? Se ficou alguma dúvida, comenta aí, eu vou botar esse material no link da descrição, tá? Em PDF lá para vocês acompanhar. Se gostou, senhores, curta, compartilha, comenta qualquer coisa aí, e a gente está aí para isso. Valeu, senhores!